Oi, gente, espero que vocês estejam bem. Hoje a gente tem um convidado aqui para o ATPC, né? É o professor Rildo. Muito obrigada pelo convite, por aceitar nosso convite. Eu vou passar um pouco do currículo do professor Rildo, tá? Então, é o professor Rildo Borges Duarte, né? Ele é graduado em Geografia pela Universidade Estadual de Londrina, de 2004 a 2007, mestre pela USP de 2008 a 2011 e doutor de 2014 a 2018, né, pela USP. Atualmente, então, ele é docente, né, desde 2013, de ensino básico, técnico e tecnológico do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais, o IFSUL Minas, Campus Poços de Calda, que ele está agora. Né? Possui pesquisas e tem interesse em temas ligados à história da geografia, história da cartografia, geografia histórica, geografia histórica do capitalismo, desculpa, e geopolítica do capitalismo. Já passou por diversos lugares, como professor, como docente, assim como todos os nós, né? Então, alguns lugares, a Faculdade Integradas Tereza Martim, o SESI, foi nosso professor daqui do estado, né, de 2008 a 2013, imagino que fazendo junto com o mestrado, com esse doutorado, foi uma loucura, né, entre outros lugares que ele passou. Né. Ele tem 2 livros publicados, um com o nome Incógnitas Geográficas, Francisco Bering e as Questões Territoriais Brasileiras no Início do Século XX, que foi publicado em 2000, publicado e lançado, né, em 2013, e Geografia das Ciências, dos Saberes e da História da Geografia, que ele fez em conjunto, né, o organizador desse livro que foi lançado agora em 2020. Né? Então, professor Hildo, muito obrigado de novo. Agora é com o senhor. Fique à vontade. Bom, olá a todos, espero que estejam bem. Em primeiro lugar, agradecer a Márcia, a professora Márcia, pelo convite, né, para estar aqui falando para professores, para colegas professores, né, e colegas com os quais provavelmente alguns eu devo ter trabalhado aqui na diretoria de ensino de Tu. Eu que aqui fui professor na escola Rogério Lázaro, né, e na escola Antenor Fruit. Então, acredito que alguns colegas, né, que estão assistindo agora, eu devo ter trabalhado, né, por algum tempo, por alguns anos, aqui na diretoria de ensino de Itu. Bom, eu gostaria de, nesse bate-papo aqui, enfim, aproveitando, estamos chegando próximos ao 7 de setembro, né, que esse ano marca o bicentenário da independência do Brasil. Apesar de não termos, infelizmente, feito um cronograma, né, a nível federal para debates, livros, exposições sobre o centenário, né, no máximo a chegada do coração do Dom Pedro I, né, acredito que é uma data que a gente deva principalmente refletir, né, porque ela tem plena vinculação. O processo de independência ele traz ainda vínculos muito fortes com o presente. Né? Então, alguns acertos de conta históricos têm que ser feitos ainda, né, com o nosso processo de independência e com a forma que nós concebemos o Brasil. Na verdade, essa fala aqui é para tentar mostrar um pouco do que são essas ideias e concepções sobre o Brasil, né, eu escolhi aqui falar ao longo daquele primeiro centenário, né, entre 1822 e 1922, porque muito, né, das características daquele momento histórico, de certa maneira, ainda reverberam até hoje. Né? Então, eu vou aqui tentar fazer essas vinculações ao longo da minha fala. É uma fala que traz muito a questão de reconhecimento do território, né, de integração, mapeamento e consolidação desse mapeamento na produção de cartografias sobre o território brasileiro. Ok? Bom, então, para início de conversa, né, dizer que após a independência de 1822, a gente teve uma primeira carta, né, a Carta de 1846,
que foi produzida pelo Conrado Jacob de Niemeyer. E era uma primeira tentativa de oferecer um retrato de país, né, para aquele primeiro momento das primeiras décadas pós-independência. O que era muito importante porque, afinal de contas, o processo de coesão do território brasileiro, né, ele ainda passa por diversas questões, mesmo no pós-período de independência, né? E a coesão interna, ou seja, que garantiu que a América Portuguesa não se esfacelasse em vários países, como aconteceu com a América Hispânica, né, tem a ver com esse contexto de tentativas de unificar as várias elites regionais que nós tínhamos no país naquele momento, e fazer com que o território permanecesse coeso. Inclusive, há uma discussão muito séria sobre isso, sobre o que talvez tenha determinado para não esfacelamento, né, do território brasileiro. E há alguns historiadores, né, como o Istvan Jackson, né, porque foi professor da Universidade de São Paulo, que defendem que, por exemplo, a escravidão teve um papel fundamental nesse processo, ou seja, manter a escravidão, né, foi um dos elementos fundamentais para manter pacificadas as várias elites regionais, né, a partir dessa garantia de manutenção do trabalho cativo, que permaneceu no Brasil até um ano antes da proclamação da República, né, até 1888. Então, a gente pode aí já trazer, inclusive, essa questão que é fundamental para entender o Brasil, inclusive, essa manutenção de um trabalho escravo ao longo, na verdade, para ser o último país do mundo ocidental, né, a abolir a escravidão só em 1888. Isso tem questões que são carregadas até hoje. Então, a gente, com essas questões que envolvem o território, se tornou também fundamental produzir mapas, né, sobre o território brasileiro. Acho que pode passar. Esse é o mapa, né, a Carta Corográfica do Império do Brasil, de 1846, do Conrado Jacob de Niemeyer. Né, é uma primeira tentativa, né, de mostrar o território brasileiro naquele período imperial ainda. Né? E ali eu tenho alguns elementos fundamentais para entender como esses sujeitos pensavam à época. Por exemplo, eu tenho algumas plantas dos grandes núcleos urbanos que eu tinha no país, principalmente próximo ao litoral, né? Como, por exemplo, aí, plantas da cidade do Rio de Janeiro e de Niterói. E esse mapa, né, do Konrad Niemeyer, ele serviu de referência para um outro mapa. Esse sim teve um papel ainda mais fundamental, porque ele foi produzido não só para circular entre os órgãos estatais, entre alguns institutos históricos e geográficos pelo Brasil, mas também esse mapa de 1873, ele serviu para ser enviado para a Exposição Universal da Filadélfia, em 1876. Né, esse mapa, que é a Carta do Império de 1873, que depois foi reeditada em 1875, ela é feita para tentar fazer, além de tentar mostrar, né, a integridade do território brasileiro, né, as tentativas de processo de integração do território, ela ainda tentava fazer um processo de venda do território brasileiro, né, porque ela foi encaminhada para exposições universais. Ao longo daquele final da segunda metade do século XIX, começo do século XX, nós tivemos várias exposições universais que eram grandes feiras, né, onde os países se reuniam e apresentavam ali as efemérides dos seus países. Né? Então, essa apresentação
de mapas, de produtos agrícolas, de produtos industriais, enfim, tudo isso acontecia nessas exposições universais, que eram grandes reuniões com o interesse de facilitar, ou tentar facilitar, na verdade, o processo de colonização, investimentos, enfim. Então eu tinha ali não só a população local da cidade, como por exemplo Filadélfia, da cidade da Filadélfia, a população local ia visitar essa exposição, como também eu tinha muitos investidores, enfim, interessados nesse momento. E por que esse momento é fundamental? E por que eu tenho essas exposições universais nesse momento? É o momento de expansão do capitalismo para o mundo, a partir ali de finais do século XIX, e uma expansão que, quando não era, digamos assim, amigável, né, era uma expansão também forçada a partir dos processos de imperialismo, né, típicas, imperialismo, colonialismo, típicas ali do final do século XIX, começo do século XX. E o Brasil tenta se colocar nessas exposições a partir dessa representação, por exemplo, de território. E aqui eu trago uma parte que demonstra como essa elite letrada de fins do século XIX pensava o Brasil. E que, de certa maneira, grande parte das frações das elites atuais também pensam assim. Olhem esse trecho aí, que é um trecho ali do Rio Xingu, ali, então, área noroeste do Brasil, onde hoje é a Amazônia, né? Terrenos inteiramente desconhecidos e ocupados por diversas tribos de índios bravios, de índios selvagens e ferozes, que embaraçam a navegação fluvial. Então, esses indígenas, à época, eram considerados um entrave ao processo de modernização capitalista, no caso aí, as possíveis rotas comerciais que poderiam ser desenvolvidas ali no Vale do Amazonas, na região ali da bacia hidrográfica do Amazonas, perdão. Digamos que isso não mudou muito para algumas frações da elite econômica e política do país. Basta lembrar como as terras indígenas estão sendo tratadas atualmente. O avanço do desmatamento, a partir do que as análises de geoprocessamento do INPE têm feito nos últimos anos, mostram que o desmatamento da Amazônia foi principalmente sobre terras indígenas. Então, indígenas são considerados um entrave ainda hoje. Então, a partir disso, como eles são um entrave, se justifica qualquer processo de violência. Que é o que aconteceu durante a nossa história, desde o processo de colonização. Houve uma guerra aberta, e aqui eu indico um documentário muito interessante que chama Guerras do Brasil, que está disponível no Netflix. Tem no YouTube também, né? E o primeiro episódio é sobre as guerras contra os povos indígenas ao longo da nossa história. Com depoimentos assim, incríveis de figuras como Ailton Krenak, alguns antropólogos, alguns historiadores. Estou esquecendo o primeiro nome dele, mas o sobrenome dele é Plutoni, né? E ele tem um livro sobre como, a partir ali, principalmente do século XVII, houve uma aliança entre a elite portuguesa, principalmente no Nordeste, para fazer um processo de eliminação de povos indígenas que estavam atrapalhando principalmente a interiorização da pecuária. Então, não é à toa que chegamos a hoje, 2022, com ideias ainda muito parecidas. Essas ideias, elas permanecem, né? Elas são reelaboradas, enfim, para o atual momento, mas elas permanecem como uma lógica, que é essa lógica predatória que a gente escolheu fazer do processo de incorporação territorial, principalmente a incorporação territorial para servir o processo de expansão do modo de produção capitalista aqui no território brasileiro. Pode passar, por favor. Ali também outro tipo de inscrição nesse mapa que traz questões até hoje, chamar aqueles locais de sertões desconhecidos, que é o que a gente ainda faz quando a gente fala que é uma área que ainda não está integrada. Isso aconteceu, por exemplo, durante a ditadura civil-militar no Brasil, com a tentativa de levar o processo de colonização para as áreas ali
do noroeste brasileiro, né? Inclusive, para quem não sabe, esse processo de incorporação, principalmente ali das áreas ali de Rondônia, sul do Pará, norte do Mato Grosso, lá nos anos 60, 70, o governo da ditadura civil-militar fazia praticamente concessão de terras, né, nessas áreas, e o INCRA, à época, né, ele só dava a posse da terra se o sujeito provasse que tinha desmatado. Né? Porque se considerava aquilo uma área vazia. Né? Um sertão desconhecido, uma área vazia, só que sempre a questão é, vazia para quem? Para quem estava lá não é. Para ribeirinhos, pequenos poceiros, povos indígenas. São áreas muito bem conhecidas e reconhecidas. Né? Só que para quem demanda um processo de modernização capitalista das áreas, sim, vão chamar de áreas desconhecidas, áreas vazias, porque o que está vazio é passível de ser ocupado. Então essa, e inclusive até hoje essa é a luta dos povos dessa região, que é uma luta por reconhecimento. Então, historicamente, os mapas, e aqui tem alguns historiadores da cartografia, como o mais famoso é o John Brian Harley. Ele tem um livro chamado La Nueva Naturaleza de los Mapas, que infelizmente não está traduzido para o português. O John Brian Harley ele faz justamente essa análise, dizendo que, olha, o apagamento dessas histórias, o apagamento dessas populações locais serve prioritariamente para um processo, para facilitar o processo de incorporação desses territórios. Para justificar, inclusive, que esses povos possam sofrer qualquer tipo de violência em nome de um processo de ocupação que vai servir a interesses imperialistas, no caso ali do continente africano, sudeste asiático, ali nessa transição do século XIX para o século XX. E aqui no Brasil vai servir esse avanço para o interior do país ao longo, principalmente de todo o século XX, né, esse avanço para essas áreas que a gente comumente chama ao longo da história de sertões, né, aqui no Brasil. E essa cartografia do período imperial, né, ela no período republicano, ela vai vir com uma transformação. Porque na transição do século XIX para o século XX, a cartografia tenta ser cada vez mais científica, né, ou seguir padrões da ciência moderna, e, claro, seguir padronizações. E o Brasil ele caminha também nesse processo para os mapas que são produzidos aqui no Brasil no período republicano. O último mapa geral do Brasil tinha sido aquele de 1873, 75, Carta do Império do Brasil. E no período republicano estava fazendo falta, ou sentiam falta de um mapeamento mais efetivo do território brasileiro. E esse mapeamento acaba sendo realizado por uma instituição privada, no caso o Clube de Engenharia do Rio de Janeiro. Né? Duas figuras importantes que eu coloquei aí, o Paulo de Fronten, que além de presidente do Clube de Engenharia foi prefeito do Rio, foi deputado federal, senador pelo Rio de Janeiro, e o Francisco Bering, que era um engenheiro civil e que durante muito tempo trabalhou na repartição geral dos telégrafos, cuja sede estava no Rio de Janeiro, chegou inclusive a ser diretor-geral dos telégrafos no Brasil. Aí alguém vai perguntar, nossa, mas telégrafo? Sim, no começo do século XX, a grande revolução das comunicações foi a telegrafia. Inclusive, foi uma revolução maior do que a da internet, por exemplo. É meio estranho pensar isso, mas é só imaginar o que tínhamos antes do telégrafo. No máximo tínhamos cartas, né, que eram levadas, enfim, pelos meios de transporte da época. Carroça, tração animal, quando começou os primeiros barcos a vapor, as primeiras ferrovias. E quando vem o telégrafo, eu diminuo demais o tempo de comunicação. Né? O que demorava 30 dias, eu poderia fazer em 5 minutos. Né? Inclusive o Eric Hobsbawm, num dos livros do Eras dele, eu não lembro, eu acho que eu era do Capital. Ele vai dizer que, em determinado momento, que a revolução da telegrafia foi tal que um investidor nos Estados Unidos podia se matar 5 minutos depois de perder tudo nas bolsas de Londres, por exemplo, porque as notícias já chegariam
rapidamente. Né? E o telégrafo ele também tem um papel fundamental para os processos de mapeamento. Né? E aí podemos até trazer aqui os professores de matemática para o papo, porque para delimitar os pontos no território precisa de triangulações. Né? Principalmente a partir de triangulações astronômicas, cálculos astronômicos. Né? Então, o tempo que leva para uma estrela dada passar em um determinado local, eu preciso medir também num outro local e eu consigo fazer uma triangulação. E aí, como é que eu comunico um local com o outro para saber esse tempo? Telégrafo. Né? Então, a rede telegráfica ela passa a ser fundamental para esses processos matemático-astronômicos, né? Para eu ter cada vez maior precisão no processo de cartografia do território brasileiro. Como eu falei para vocês, é uma tentativa de ser uma cartografia cada vez mais vinculada aos avanços científicos da época, né? Ou que se preze, ou que tente ser mais precisa possível. E aqui eu trago uma carta de 1901, que foi a primeira vez que o Paulo de Fronten leva para uma reunião do Clube de Engenharia a necessidade de organização da Carta do Brasil naquele início do século XX. E em 12 de junho, um outro engenheiro ele leva um artigo para o jornal O País do Rio de Janeiro, em que ele defende uma cartografia que seja cada vez mais rápida, ou métodos que sejam cada vez mais rápidos para o levantamento da Carta Geral da República. Por que ele faz isso? Porque nesse período a Carta Geral da República estava com o Terceiro Exército no Rio Grande do Sul. Só que caminhava muito lentamente, né? Porque eles preferiam fazer aquele método de triangulações, não astronômicos, mas em solo mesmo, né? Que você pega referências, usa aquele teodolito, né? Você vai fazendo as triangulações para ir fazendo demarcação de pontos. Só que isso, num país como o Brasil, né, ainda mais naquele período, demorava, né, muito. Então, o Fábio Rochlio traz essa discussão e diz, olha, precisamos de métodos mais rápidos, dos meios mais expeditos, como ele diz no artigo. E um dos meios é justamente fazer essas triangulações usando, por exemplo, a rede telegráfica. Não só a rede telegráfica por fios, como também nesse período eu começo a ter a radiotelegrafia. E aí se levava os equipamentos, né? E eu conseguia, a partir de equipamentos mais ou menos portáteis, fazer também esses processos de triangulação sem a necessidade de ter uma estação telegráfica por fios fixa, né? Eu podia levar a estação por radiotelegrafia para outros locais. Um primeiro mapa que aparece, que tenta fazer essa rapidez, né, ou tenta ser rápido para produzir um mapa para o Brasil, foi esse mapa geral da República dos Estados Unidos do Brasil, que aparece em 1908, na Exposição Nacional, e também em 1908 se comemorava o centenário da abertura dos portos, da chegada da família real para o Brasil. Né? E são os antecedentes aí para o processo de independência. Tá? Então, esse é um primeiro mapa que aparece, organizado pelo Francisco Behring, lá dentro da repartição geral dos telégrafos. E aí, em 1915, o Clube de Engenharia decide efetivamente produzir a Carta do Brasil, né, republicano, e vai se chamar Carta do Brasil em comemoração ao centenário da independência, porque já estava se aproximando ali, 7 anos para o centenário, e o Clube de Engenharia começa a discutir essa possibilidade. E temos um contexto ali, que o Clube de Engenharia se interessa por esse serviço, de crise econômica, um período de falta de emprego para engenheiros, à época, né? E a proposição do clube surge justamente para tentar trazer para os engenheiros civis, no caso, né, tirar dos engenheiros militares, essa atribuição de produção de uma cartografia, de um mapa geral do território brasileiro. Aqui eu trago como é que eles pensaram a divisão, né? Então, os documentos cartográficos foram reunidos de acordo com essas divisões geográficas, um só para fronteiras, outro só um arquivo só para a região norte, um arquivo só para o que eles chamaram de região central,
em um arquivo só, porque eles chamaram ali de região sul, que não tem nada a ver com as regiões, regionalização do, Brasil, do território brasileiro de hoje. Foi uma regionalização que eles fizeram para facilitar o trabalho de conseguir elencar materiais, né? Por quê? Porque, para além das triangulações que eles faziam a partir do método astronômico, eles também se basearam em mapas antigos, né? Em mapas que já tinham sido produzidos, mapas locais, regionais. Tanto é que eles solicitavam que qualquer pessoa pudesse enviar materiais para o clube de engenharia. E esses materiais acabaram sendo a referência para minha tese, né? Para minha dissertação, depois para minha tese de doutorado, que é um arquivo que está no Arquivo Nacional do Rio de Janeiro, chama Arquivo Fundo Cartográfico Francisco Behring. Quem quiser acessar esse fundo, ele está todo digitalizado, praticamente todo digitalizado. Eu ainda, na época do meu mestrado, doutorado, até 2018, eles ainda não tinham, tinha pouquíssima coisa, eu tive que ir muitas vezes para o Rio de Janeiro para conseguir ter acesso a esses materiais. Mas hoje já está quase tudo digitalizado. É só entrar no site do Arquivo Nacional, tem um sistema lá que chama CIAN, né? É só se cadastrar ali, é um cadastro muito rápido. E aí você consegue só procurar lá na busca Fundo Cartográfico Francisco Behring, tem todos os mapas antigos, para quem é professor de história, de geografia, tem muita coisa interessante lá. Inclusive dá para trabalhar em sala de aula sobre mapas históricos do Brasil, né? Aqui é um exemplo de como eles utilizaram para fazer as folhas do mapa, porque além do mapa geral, um de uma escala de 1 para 2.750.000 e outro de uma escala de 1 para 5 milhões, eu também tinha um mapa ao milionésimo, ou seja, de escala, né, de 1 para 1 milhão, que na verdade são várias folhas, né, do território brasileiro. Se produziu cerca de 50 folhas de todo o território brasileiro. E por que esse mapa ao milionésimo é importante também dentro dessa cartografia e dessa produção cartográfica sobre o território brasileiro aí, feita pelo Clube de Engenharia? Porque era um projeto mundial de unificação da cartografia, idealizada por um geógrafo chamado Albert Penck, um alemão, e lá no fim do século XIX ele traz essa discussão num congresso internacional de geografia, ela é aceita, e aí se juntam vários países para tentar produzir um grande mapa do mundo ao milionésimo. Isso daria mais de 2.000 folhas do mundo inteiro, né? E esse mapeamento é uma primeira tentativa de tornar a cartografia mundial unificada. Por que é importante pensar numa unificação da cartografia? Porque ela atende diretamente aos interesses de comércio exterior, né, de pensar processos de investimento, de planejamento territorial, e uma série de outras coisas importantíssimas para aquele momento de expansão do capitalismo lá início do século XX. Né? Se for pensar que se tinha um interesse nas áreas coloniais, se tinha um interesse em áreas de passado colonial como o Brasil, para possíveis investimentos, enfim. Então, produzir um grande mapa do mundo é fundamental para tentar facilitar os negócios, entre outras coisas. Então, por isso que o Brasil se coloca nesse movimento produzindo essas folhas. Então, para o Brasil era fundamental a produção dessas folhas. Aqui, principalmente para tentar resolver os problemas de limites interestaduais no Brasil. Nesse período a gente já estava caminhando para o acerto de fronteiras internacionais, só que os limites internos ainda não. Que é algo que reflete de certa maneira até hoje. Até hoje eu tenho áreas, por exemplo, entre o Piauí e Ceará, que há disputa entre os estados, né, para saber de quem é aquela região. Entre o Mato Grosso e o Pará. Até hoje há disputas ali, de que inclusive o Mato Grosso alega que o erro teria sido feito nessa carta do Brasil ao milionésimo. Teria sido uma referência geográfica mal feita que fez com que o Pará herdasse territórios ali naquela área entre o norte do Mato Grosso, o sul do Pará, que é uma área de avanço de agronegócio,
que é uma área de avanço de mineração. Então, para os estados, tem um papel de arrecadação grande, por isso que até hoje há também essas disputas territoriais. Aqui, só para mostrar o que eles fizeram como rascunho, né, um estudo de limites de 1917, e eles anotavam ali à mão os documentos cartográficos e as legislações que eram referência para traçar aqueles limites, tanto os limites externos quanto os limites, tentar ali mostrar os limites internos também do país. Imaginem, a época, sem todas as ferramentas que temos hoje, não havia outra alternativa senão recorrer a mapas históricos, a legislações, enfim, tentar ali ir rascunhando onde estavam as informações que garantissem que aquela era a linha adequada a se traçar. E aí dá para a gente fazer uma discussão, por exemplo, com os alunos incríveis sobre, olha, não dá para naturalizar fronteiras. Elas são construções humanas, que estão vinculadas a legislações, a acordos, e eu posso sim empurrar a fronteira um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para lá, dependendo do contexto. Então, por exemplo, o que está acontecendo hoje na Ucrânia com a Rússia, também é uma questão de fronteira, uma questão ali de um leste da Ucrânia que tem mais população que fala russo, é mais identificado com a cultura russa, e tudo isso vem criando, desde 2014, uma série de questões que provavelmente vão se resolver com um acordo de fronteiras. Naquela região da Ucrânia, por exemplo. Depende quem vai chegar com mais força ao final do conflito para conseguir um acordo melhor. Surgimento de um novo país ali, ou aquela área ser incorporada à Rússia, ou a Rússia não conseguir nada. Chamar o Rio Branco. O Rio Branco depende dos acordos que vão ser feitos nos próximos meses, enfim, desse conflito. Mas isso serve de referência para mostrar que muitas vezes a gente acha que as fronteiras são naturais, porque muitas vezes as fronteiras são dadas por rios, por áreas de cume de montanhas, enfim, de áreas maiores de serras, mas são só referências para algo altamente artificial, uma construção humana, que são as fronteiras entre países, no caso interno do Brasil, as fronteiras entre estados. Então é interessante a gente desnaturalizar isso, e mostrar que é muito mais uma relação de poder aí do que uma questão natural. Então aqui eu trago por fim as heranças da carta, ou seja, o que foi produzido. 51 folhas, uma escala de 1 para 1 milhão. A Carta Geográfica do Brasil, na escala 1 para 2.750.000, e 7 mil exemplares delas foram distribuídas para escolas, que são mapas murais, eles ocupam uma área bem grande, e que foi o primeiro retrato de país para muitos estudantes daquele início do século XX no Brasil. Primeira vez que se tem contato com uma publicação ali oficial, enfim, que traz esse retrato de país. E também cartas geográficas na escala de 1 para 5 milhões, que foram principalmente distribuídas entre repartições públicas e outros particulares que atuaram no projeto. Aqui são algumas cartas de empresas, por exemplo, à época, que solicitaram cópias desses mapas ao Clube de Engenharia. Por exemplo, eu trouxe esse daí da Ford. Aí a pergunta é, por que a Ford estaria interessada naquele momento, 1929, num mapa do Brasil? Para quem não sabe, algum tempo depois eu tive a criação de um projeto chamado Fordlândia, ali na região amazônica, porque a Ford estava muito interessada ali no processo de produção de látex, principalmente naquele momento ali, entre guerras, enfim, avançando para a Segunda Guerra Mundial, onde a produção, principalmente no Sudeste Asiático, comprometida. Eu tive, por exemplo, uma iniciativa da Ford de tentar, e provavelmente esse planejamento da Ford de tentar fazer esse projeto de colonização na Amazônia tem muito a ver com ter acesso a mapas, no caso,
mapas cada vez mais, ou que era mais fidedigno possível na época, para tentar planejar esse processo de um plano de ocupação da área. Né? Aqui, um rascunho de um mapa que mostra um possível erro dessa Carta do Brasil, na região entre Goiás e Minas Gerais. Essa pendência Goiás e Minas Gerais foi feita nos jornais na época, revistas, enfim, porque Goiás reclamava que, como Francisco Bering era mineiro, né, ele teria puxado o território para Minas Gerais no processo de delimitação das fronteiras ali numa área entre Goiás e Minas. No fim, Goiás acabou não ganhando esse processo, quem defendia Goiás acabou não ganhando esse processo, até hoje é uma área ainda de posse de Minas Gerais, né, mas também teve essa, só para mais uma vez mostrar todos esses componentes para que as fronteiras sejam traçadas. Né, mostrar que é muito mais complicado e muito mais os elos, né, da corrente para a gente conseguir verificar como que foi feito o processo de delimitação de fronteiras, eles são muito complexos. Né? Então, só para ajudar a mostrar que há questões políticas, há questões econômicas, enfim, e há também a questão de quem tem o poder da pena, no caso, na época, né, para traçar as fronteiras no mapa. E aqui uma das folhas, né, essa é a folha Juruena, entre o Mato Grosso e o Pará, né, é uma das folhas. Inclusive, se a gente for ver, se a gente for pegar as folhas do território brasileiro hoje, que são disponibilizadas pelo IBGE, elas têm muitos desses componentes aí. Tá? Então, só para mostrar que o que a gente tem hoje começou aí, né, em termos desse tipo de padronização. Tá ali com a legenda, escala, né, a hipissometria, né, ou seja, as altitudes. Então, tudo a gente encontra, claro que hoje tem algumas diferenças, né, mas é muito parecido com esse início. Então, digamos que esse movimento de unificação da cartografia cumpriu seu papel, pelo menos, nesse momento, apesar de ser um projeto que foi abortado inúmeras vezes e acabou não indo para frente. A gente até hoje não tem uma carta do mundo, efetivamente. Essa carta de 22, que estava sendo organizada na Inglaterra, né? Tinha um escritório central na cidade de Southampton, na Inglaterra. Ele foi abortado por causa da Segunda Guerra Mundial. Inclusive porque o escritório foi bombardeado. Então a gente perderam muitas folhas, enfim. Aí, na década de 60, a ONU tenta retomar esse projeto de unificação da cartografia mundial, que também, né, acaba não dando certo. E o que a gente tem hoje como uma proposta de unificação da cartografia mundial ou de um mapa do mundo inteiro? Google Earth. Né? Então, no fim, uma empresa privada se apropriou desse processo de cartografia do mundo a partir. Tanto é que, se a gente for ver qual é o mapa do mundo mais acessado hoje, provavelmente o Google Earth. Está nos celulares, enfim. Né? E só que tem um problema aí, né? Se esses mapas do século XX aí tentavam servir para o processo de expansão do capitalismo, para que empresas pudessem verificar as melhores áreas para investimento, para implantar indústrias, para implantar investimentos em agricultura, ou seja, eu estou tentando capturar informações do mundo para interesses particulares, né? Interesses aí de acumulação, enfim, de reprodução do capital. Só que eram dados mais genéricos. O que o Google Earth hoje faz? Faz uma cartografia individual de cada ser humano da Terra que acessa os seus serviços pelo celular. Quando você baixa o Google Earth e clica lá, aceito, 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 nas letras miúdas você está aceitando ceder os seus dados. Seus dados de localização espacial também. E o que isso implica? Implica em um mapeamento da vida das pessoas, do cotidiano das pessoas, para que elas sirvam de agregado de informações, né,
para que o Google venda essas informações para que empresas possam vender coisas para a gente, né? Ou nos fazer tomar certas escolhas, né? Não é à toa que muitas vezes tem algumas pessoas que fazem esse relato de entrarem numa loja de sapatos, saírem da loja e quando elas vão acessar o Google, enfim, a primeira propaganda que vem é de sapatos. Porque o Google tomou os seus dados georreferenciais, né? E meio que já te faz uma propaganda específica, porque ele, pelo seu dado georreferencial, ele sabe que você foi numa loja de sapatos. Tá? Então, os processos de acumulação em cima dessa cartografia da vida cotidiana das pessoas é um negócio absurdo, que a gente às vezes nem percebe que está acontecendo. Tem uma autora chamada Shoshana Zuboff, que ela tem um livro que foi publicado ano passado, chama A Era do Capitalismo de Vigilância. Ela debate justamente isso, um debate que a gente dá para a gente fazer sobre novas tecnologias, os impactos sobre o cotidiano, né? O cotidiano dos nossos alunos. Tá muito claro isso, é algo que está acontecendo agora, né? Essa cartografia digital, ela serve a esses interesses. Não é uma cartografia que a gente acha uma cartografia mais democratizada, porque todo mundo tem acesso. Todo mundo tem acesso porque é necessário que todos tenham acesso para ficar cada vez mais fácil capturar dados. Mas não tem acesso a tudo, né? Também, né? E a gente sabe que tem áreas do Google que estão borradas, enfim, áreas de interesse militar, né? Porque o que interessa é esse processo, né, de captura de dados, de envio de dados para o Google, que esses dados sejam revendidos. E aí é uma questão, há várias questões, há questões éticas, né, há questões ligadas ao consumismo, há uma série de assuntos que dá para a gente trabalhar quando a gente fala nessa cartografia, que deixou de ser uma cartografia analógica, né, passa a ser uma cartografia digital, e cujos interesses agora não são só dados gerais da população. Eu consegui mapear o indivíduo. Tá? E aí, acho que ninguém gosta muito de ser observado, né, 24 horas por dia, mas é o que acontece. Né? Aqui, como eu falei para vocês, aquela questão de limite, né, entre Pará e Mato Grosso é justamente nessa folha que eu mostrei. Né? O salto de Sete Quedas é o que foi escolhido. Só que se você olhar ali um pouco mais ao norte, está escrito Cachoeira de Sete Quedas. Bem lá onde está escrito lá Ilha do Vicente, um pouco abaixo ali tem Cachoeira de Sete Quedas. O Mato Grosso diz que a linha deveria ser lá. Né? E o Pará, claro, fala que é no Salto de Sete Quedas. Então, notem como, inclusive, topônimos, né? As formas como a gente nomeia cachoeiras, acidentes geográficos, enfim, eles podem trazer questões quando esses pontos, quando esses topônimos são utilizados como quando esses acidentes geográficos são utilizados como referência para a delimitação de fronteiras. Né? Aí, então, até numa folha rascunho eu achei alguém que colocou lá território e litígio. Né? Então, naquela época já se sabia que era um território em litígio entre os dois estados. Aqui um rascunho que é da nossa. Pega um pouco da região, né? Dá para enxergar ali a São Manuel, Botucatu, ainda escrito com acento no U ali lá no fim. Né? Inclusive dá até para trabalhar com esse material que está lá no Fundo Cartográfico Francisco Behring, como que as cidades eram nomeadas. Algumas cidades, inclusive, provavelmente mudaram de nome. Né? É legal de mostrar essa forma como os topônimos vão sendo renomeados, enfim, os nomes das cidades vão sendo renomeadas. Muitas vezes rios são renomeados, né, ao longo desse último século, né, desde quando essa carta foi publicada. Então é interessante pegar esses mapas aí, esses rascunhos da região aqui, né, a gente consegue trabalhar, inclusive trabalhar, olha, qual rodovia que tinha, né, nenhuma das grandes rodovias que hoje cortam o estado estavam construídas, ainda eram pequenas estradas, enfim. Né? E aí o mapa do centenário, só para vocês terem uma noção do que foi esse trabalho. Aí seria um conjunto de todas as folhas. Então, cada quadriculado ali é uma folha que deveria ser produzida, tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul, para a publicação do mapa do mundo ao milionésimo. Aí, como eu falei,
a padronização das folhas, né, com todas as referências sobre legenda, né, as cores que deveriam ser adotadas, inclusive a questão da escala ipsométrica, né? Cores que aqui dá para ver melhor, cores mais consideradas mais frias seriam para áreas mais baixas, cores mais quentes para áreas mais altas. Por quê? Inclusive envolve biologia isso. À época havia um médico austríaco que defendia que esse esquema de cores mais frias e cores mais quentes auxiliava era boa para que as pessoas conseguissem enxergar em 3D. Então, teoricamente, as pessoas conseguiriam enxergar em 3D por causa das estruturas biológicas presentes no olho, enfim, essas cores facilitariam, só que isso depois se demonstrou não verificável. Não tinha nenhum embasamento científico para esse processo. Note que até hoje a gente tem mapas ipsométricos que seguem esse padrão, né? Como se essas cores mais quentes seriam com as cores mais frias dariam uma noção de profundidade, enfim, tentar enxergar em 3D o relevo. Inclusive, para muitos dos nossos alunos é um problema, porque ele vai achar que o verde é floresta e que o amarelo é deserto, né? Muitas vezes, numa carta ipsométrica. Né? Então, é algo da época que tentou se dar como um padrão científico, no caso aí, pegando da biologia, da estrutura do olho humano, só que esse médico austríaco, como né, a gente vê aí melhor, esse médico austríaco, na verdade, nunca conseguiu provar efetivamente. E até hoje, estudos mostram que é meio bola furada, né? Uma furada. Não tem embasamento científico nenhum dizer que esse sistema de cores facilita a visualização em 3 dimensões, né, de um relevo, por exemplo. Aí são todas as folhas que foram sendo produzidas. Né? Pode passar. E aqui, olhem a contribuição do Brasil. Né? A partir aquela primeira são folhas produzidas por governos e essa segunda são folhas produzidas por entidades particulares, no caso do Clube de Engenharia. E aí, então, o Clube de Engenharia acabou representando o Brasil e conseguiu fazer várias folhas ali. Na Europa é a Royal Geographical Society de Londres, né? E ali na América Hispânica é a American Geographical Society, a Sociedade de Geografia de Nova York, né? Que fez um mapa da América Hispânica. Por que será? Porque na época já vivíamos a doutrina Monroe, América para os americanos. Então, a América Latina já era considerada quintal dos Estados Unidos do ponto de vista geopolítico. E eles fizeram esse mapa da América Hispânica pirateando, ou seja, roubando mapas de muitas instituições no México, no Peru. Então, pesquisadores dos Estados Unidos iam, davam um jeitinho, né? E o material era furtado, literalmente, para servir para a produção desse mapa da América Hispânica. Né? Geopolítica pura. Esse processo de produção, por exemplo, dessas folhas aí da América Hispânica pelos Estados Unidos. Né? Bom, gente, era isso. Né? Eu tentei dar um geral aqui sobre a importância dessa cartografia do território brasileiro. Aqui eu apresento algumas das referenciais, documentos cartográficos utilizados. E a principal mensagem a deixar é justamente olhar para a produção dessas cartografias como forma de enxergar visões sobre o Brasil, visões sobre o território brasileiro. E a produção e a circulação desses mapas ajudam também a disseminar visões sobre o território brasileiro. Né? Não é à toa que, durante todo esse período de produção dessa cartografia, seja ali nesse primeiro centenário, e agora, no segundo centenário da independência, em 2022, muitas ideias e concepções de Brasil continuam presentes. Né? A ideia de um país a se desenvolver, a ideia de um país gigante territorial, né? A ideia de um país que ainda tem um monte de vazios, que ainda precisam ser explorados, a ideia de que povos indígenas, povos quilombolas, pequenos ribeirinhos atrapalham, né, o desenvolvimento econômico do país. Isso está muito claro em vários discursos, enfim. Né?
a ideia de que é só o processo de incorporação desses territórios na base, inclusive, do desmatamento desenfreado dos vários biomas do território brasileiro, é que a gente vai conseguir progresso econômico. Né? Só que a gente vem fazendo isso ao longo dos 2 últimos séculos de independência, né? E digamos que o desenvolvimento econômico ele só acontece para pequenas frações da elite brasileira, da elite econômica e política do país, enquanto a população brasileira continua a sofrer as consequências de um país extremamente desigual. São as primeiras a sofrer os processos de violência, são as primeiras a sofrer a falta do Estado, né, a falta de políticas públicas, e o contrário, quem se diz detentor dos instrumentos do processo de modernização do país, diz que há um entrave. Né? Diz que sempre há um entrave ao processo de modernização, e esses entraves costumam ser o próprio povo brasileiro. Né? Então é uma discussão que a gente tem que fazer muito séria sobre, afinal de contas, a quem serve ou a quem serve nos últimos... a quem serviu ou a quem serve nos últimos 2 séculos os processos de modernização do país. Né? E principalmente se a gente vem alcançando cada vez maior maturidade democrática. Eu acredito que não. Né? Temos ainda uma discussão muito séria a fazer sobre, afinal de contas, o que realmente é democracia. Não existe democracia num país onde o racismo estrutural é a marca. Não existe uma democracia efetiva num país onde 53% dos trabalhadores ganham no máximo 2 salários mínimos. Né? Não existe uma democracia efetiva no país onde eu tenho 33 milhões de pessoas atualmente em subnutrição, estado de subnutrição, que é um nome bonito para fome. Né? Não existe democracia efetivamente no Brasil, onde grupos indígenas, quilombolas, estão constantemente ameaçados em seus modos de vida, né? Em seus territórios, e são constantemente apagados das cartografias do território brasileiro. E é isso que a gente tem que tentar refletir. Tá? Obrigado. Não sei se me alonguei um pouco na minha fala. Agradeço demais de novo aqui pela oportunidade de falar, e se precisar, estamos aqui. Tá bom? Obrigado, gente. Um abraço. Até mais. Obrigada, professor. É importante a gente começar a rever o currículo, né? A não deixar a visão europeia sempre do currículo, né? Essa decolonização do currículo nasce também da gente em sala de aula. Né? E aí, por isso, importantíssimo a fala, né? A formação que a gente teve hoje com o professor Hildo. A gente que agradece, engrandeceu bastante. E aí, o apontamento de dúvidas, de sugestões, aí a gente vai deixar a descrição no link, né, do vídeo. E lembrando que o apontamento da presença continua lá na sede, né? Então, lá na sede você aponta a presença na TPC, e aí se tiver sugestões, dúvidas, né, qualquer coisa, pode escrever para a gente no formulário, certo? Muito obrigada. Obrigada, Arione, que está aí atrás.